Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, vivos, alegres e ainda aguardando a volta do Senhor. Aguardaremos até que Ele volte. Obrigado a você que tem sido nosso colaborador, você que é inscrito, você que faz parte dos nossos 300 e poucos valorosos, combatentes contra o pecado, protestantes contra a impureza deste mundo. Continue fazendo esse trabalho. Compartilhe, encaminhe as mensagens, compartilhe lá nos grupos, peça a outros para se inscreverem, lá alguém da sua família, não custa nada, não custa dinheiro. Uma inscrição equivale a outra pessoa que vai receber os vídeos, vai assisti-los e passar para outras pessoas. Esse é o nosso objetivo, é o nosso trabalho. Mateus 13, 25 a 30. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 25 a 30. Vamos tratar um pouco aqui sobre a parábola do trigo e do joio. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, cresceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Glória a Deus. Segundo o dicionarista Wycliffe, o joio é uma planta robusta e bela, que atinge aí cerca de 1,5 m de altura, tem flores cor-de-rosa forte, manchada de preto. É uma erva nociva e cresce no meio dos campos. Suas sementes são venenosas ao organismo humano. O joio na Bíblia tem o significado de impureza, de pecado mesmo, de coisas contrárias à vontade de Deus. E a história é muito bonita para que nós dela tiremos ensinamentos. A Bíblia diz que Jesus contando uma parábola, ele assemelha o reino de Deus ao homem que semeia boa semente no seu campo. Claro que ninguém vai semear má semente. Ele semeia boa semente. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Glória a Deus. Daí nós já podemos ver, meus amados, que o homem semeou boa semente e deixou aquelas sementes semeadas, aquele campo plantado, sob a responsabilidade de alguém. Ele plantou e entregou, e alguém ficou responsável pela guarda daquele campo. Mas as pessoas que ficaram responsáveis dormiram, negligenciaram.
abandonaram o ofício original, dormindo, negligenciando e abandonando o ofício original, o inimigo se aproveitou. O inimigo veio com a má semente. Onde tinha trigo, ele trouxe um joio. Porque o trigo e o joio, eles são parecidos. São ervas parecidas. Então ele vem, coloca o joio, planta o joio, e o pior, irmãos, o joio cresceu no meio do trigo e ninguém viu. Ninguém viu. O inimigo plantou, e as pessoas que estavam responsáveis, que seriam responsáveis para não deixar que o inimigo entrasse no campo, deixaram o inimigo entrar. O inimigo entrou, plantou o joio cresceu sem ninguém ver. Impressionante. A lição, o que nós aprendemos disso. O joio cresceu no meio do trigo. Imagine que o inimigo colocou lá no meio. Ele não colocou nas bordas, nos aceiros, como a gente conhece aqui, o aceiro da roça. Ele colocou no meio para dificultar a visibilidade, para enganar mesmo, para que ninguém facilmente percebesse. Olha quando ele foi percebido. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Cadê o responsável? Cadê os responsáveis pela plantação? Primeiro deixaram que o inimigo entrasse e plantasse. E depois deixaram que o trigo crescesse sem perceberem. Só depois, quando o trigo começou a dar suas espigas, o joio também começou a dar suas espigas, que são diferentes, são de cores diferentes. Aí eles viram. Vendo, eles querem tomar agora a providência mais radical. Vamos arrancar. Vamos pedir ao dono da roça para arrancarmos o joio. O joio, ele já tinha acertado, concluído que plantou boa semente e apareceu a má semente. Então vamos arrancar. Aí o dono da terra disse, não, o dono da erva, não, agora não. Vocês deviam ter feito isso. Primeiro, não devia ter deixado entrar. Segundo, deviam ter visto quando ele estava pequeno ainda, mas agora não. Agora é perigoso que vocês vão arrancar o joio e é perigoso que arranque o trigo junto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer que há muitas plantações de trigo sendo manchadas pelo joio, porque falta responsáveis, pessoas responsáveis. Não é só quem toma conta, mas pessoas que tomem conta com responsabilidade. Deixam crescer o joio. Vê, mas por alguma vantagem que não me convém tratar aqui, deixam crescer o joio. Depois, quando é observado, ou quando alguém, por alguma advertência, aí não, agora vamos arrancar. Agora é tarde. A colheita não é nossa, a colheita é de Deus. Agora deixa crescer. Mas pastor, o senhor está dizendo que o pecado tem que crescer no meio da igreja? Não estou dizendo isso não. O senhor está dizendo que o joio tem que ficar no meio do trigo? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que tudo tem seu tempo. Tudo tem uma fase. Primeiro alguém tem que estar com os olhos abertos, com os olhos espirituais abertos, para não deixar que o inimigo entre com o joio no meio do trigo. Que isso acontece muito. São inovações que entram na igreja, no meio do trigo. São determinadas covardias.
São determinados medos de contrariar alguém. E isso, o joio vai crescendo. É a justiça. É que vão me denunciar. É que a renda vai cair. E o joio crescendo. O joio crescendo. E o joio é daninho, o joio é prejudicial, o joio é nocivo. Ele não está ali para ajudar, não. Ele está ali para atrapalhar, para colocar a perder a plantação de trigo. Então não é melhor abrir os olhos e não deixar que o trigo entre? Que o joio seja plantado. E se for plantado, não é melhor abrir os olhos para arrancá-lo enquanto está pequeno? Às vezes são famílias que entram, crescem, e depois, não, vamos arrancar. Arranca um, os outros vão junto. Arranca o filho, leva o irmão. Arranca o filho, leva o pai, leva a mãe. Agora tem que ter cuidado. Deixa lá, com cuidado, para que outros joios não entrem, não sejam plantados. Para que outros inimigos não tenham tanta facilidade de entrar como os primeiros. Glória a Deus. Os homens que deveriam guardar dormiram. Tem muita gente dormindo por aí. Hoje, a facilidade tem que ser muito grande para segurar o trigo em pé. Para segurar o crente na igreja. Tem que facilitar uma coisa, facilitar outra. O funk tem que entrar na igreja. Tem que ter essas coisas para segurar o jovem. Não, quem segura jovem na igreja é palavra. Agora, o que acontece é que muitos hoje, homens que são responsáveis pela guarda do trigo, não estudam a Bíblia, são preguiçosos, são desorganizados, não preparam uma boa alimentação para a igreja, e aí o povo sai. E quem segura o crente na igreja, irmão, é alimento, é a palavra. É assim que Jesus disse. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem alimenta é palavra, é cuidado, é amor pelas almas. Não são inovações, não, criações, deixar rolar para lá de qualquer jeito, porque deixar que a carne fique acima do espírito para que os jovens fiquem na igreja. Nunca foi assim. E não será. As pessoas que estiverem fazendo isso vão inchar a igreja, mas não vão crescer. Vão inchar a igreja aqui na terra, mas não vão crescer o reino. Porque estão dormindo e o inimigo está entrando com facilidade e fazendo o que bem quer. Glória a Deus. Quando o guarda dorme, o inimigo entra. Isso é normal. Os que deveriam guardar dormiram, cochilaram, negligenciaram, fica fácil para o inimigo entrar. Por isso, meus amados irmãos, temos cuidado. Eu não falo só da igreja, não, da família também. Da família também. Eu vou contar aqui um testemunho rápido e com ele eu termino esse vídeo. Uma jovem, uma criancinha, jovem não, uma criancinha, eu tinha cerca de 7 anos, e uma criança lá em Monte Alegre de Sergipe tinha também uns 7 anos. Eu tinha um carrinho de linha, as pessoas lá do sertão mais velhas sabem, eu tenho um carrinho de linha, que era um carro de linha mesmo, e a gente colocava uma borracha dessa de prender dinheiro, e rodava assim do outro lado e o carrinho saía caminhando, até certo ponto. Eu tinha um carrinho daquele, saí com o carrinho daquele e encontrei essa criança de 7 anos também, mais ou menos da minha idade. Eu propus uma troca do meu carrinho por 3 balinhas que ela tinha. Ela topou. Criança com criança, ela topou aquela troca. Eu peguei o carrinho, entreguei a ela e peguei as balas e levei para casa. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe logo viu e disse: onde você achou essas balas?
Aí disse, não, eu troquei ali com Maria José, vou até dizer, Maria José de Antônio da Baleia. Aí ela disse, volte e destroque. Mas mamãe, eu troquei, volte e destroque. Porque a mãe deve ter dado o dinheiro para ela comprar essas balas, ela comprou as balas e depois chega com um carrinho de linha. A mãe não deu dinheiro, os pais não deram dinheiro para comprar carro de linha. Vai e devolva. Eu fui lá, voltei, devolvi, peguei meu carrinho, entreguei as balinhas dela. Minha mãe foi vigilante. Porque assim como eu cheguei com um objeto trocado, eu poderia chegar com um objeto furtado ou roubado. Então tem muita gente aí, pais de família, que fecham os olhos, as crianças chegam com presentes, com tênis, com isso, com aquilo, com relógio, com celulares, e inventam qualquer mentira, qualquer história, e os pais engolem. E depois vão sofrer por isso. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quem arrumou um celular hoje, amanhã quer 2. Quem arrumou um relógio hoje, amanhã quer 2, quer 3 e assim por diante. Abra os olhos com a sua família também. Já gravei um vídeo aqui anteriormente que a família é o nosso maior patrimônio. Se eu não presto para evangelizar a minha família, eu não prestarei para evangelizar a família de ninguém. Se eu não cuido da minha casa, a Bíblia diz que eu não tenho preparo para cuidar da casa de Deus. Mas a gente vê muitas famílias aí hoje desregradas. No entanto, os seus pais estão cuidando da casa de Deus. Isso é com eles é que vão dar conta ao Senhor, e eu estou apenas aqui advertindo. O inimigo, quando dorme, aliás, quando os guardas dormem, o inimigo entra. Quando os guardas abrem a porta, o inimigo entra. Então feche a porta. Tenha cuidado com aquilo que Deus lhe colocou na sua mão. Com aquilo que Deus lhe deu para guardar. Para que você amanhã, quando for prestar contas, não fique eu, sem ter o que fazer. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.